Bom dia a todos. Que o Senhor continue os abençoando grandemente nesta linda manhã. Que Ele nos concede o privilégio de chegar até aqui, a grande carpa catedral, para receber as bênçãos. Viemos para isso e nos congregamos aos domingos. Aos domingos era que ele, aos domingos é que ele aparecia aos discípulos. Ou seja, que a cada 8 dias ele aparecia a seus discípulos. E vejam como os domingos nós tomamos o dia para o Senhor, para buscar a Ele na meditação, na oração, nos louvores, em Sua palavra, em tudo que Ele nos dá. E em tudo viemos buscar a Ele aos domingos, e na semana também tiramos um tempo correspondente. Muitos trabalham, mas depois do trabalho, mas vai chegar o momento que já vai ser o tempo todo. Como quando estávamos no princípio. Que sempre estávamos escutando a Ele, sempre estávamos conversando com Ele. Mas vejam a linda comunhão que houve ali no Éden, que falava com Adão. Isso foi afetado. Então, por causa da caída, todas as coisas que a pessoa como indivíduo passa por essa terra, onde já tira do seu tempo, do seu esforço, de sua mente e tudo, as coisas terrenas tira tudo. Quando a pessoa se dá conta, às vezes não tem tempo para recordar das coisas de Deus. Mas vocês vejam que tudo está regressando novamente ao princípio. Cada vez mais e mais vamos nos aproximando a Ele, até que nós funcionaremos com Ele. Nesses dias, veja, amanhã vai estar ocorrendo um eclipse, onde a parte desde o Texas até a parte de cima, vocês têm mais informação. A mim me passaram também e eu procurei do que vai acontecer amanhã. Já em 2017 tinha passado do outro lado e agora é mais em cima. Vamos dizer que é um X. Recordem que o quarto Elias, em uma das visões, quando viu, disse que ele virou, e quando virou, viu crateras e fumaça sobre a terra da América do Norte. É o que os Estados Unidos da América espera, juízo divino. Ou seja, isso é uma bomba atômica, e possivelmente várias, para que fique destruída totalmente. Isso foi o que Elias viu. Porque ali estava Elias em sua quarta manifestação no reverendo William Branham. E tudo o que ele mostrou aí seria na manifestação de Elias como um das 12 oliveiras do Apocalipse 11. Diz que quando ele virou, ou seja, não estava lá. Estava onde foram os trovões, para o sul. E ele disse, eu já nem oro pela América do Norte. Ou seja, que pela América do Norte, se o reverendo William Branham já não orava, quem vai se atrever a orar pela América do Norte? Mas bem oramos pelos escolhidos que tem ali, que Deus os guarde, que Deus os cuide. E que não se preocupem. Porque onde quer que o escolhido de Deus esteja, Deus vai cuidar dele, Deus vai guardá-lo. E não sabemos se por causa dos escolhidos foi detido o juízo aí.
Ou seja, que tudo tem um propósito. E como Deus ainda está nos dando essa fé do rápido, pois é outra mais que é acrescentada para estender, prolongar o juízo ainda, para não cair sobre a América do Norte. E vai para uma parte onde exatamente se chama Nínive, 6 lugares. E começa com Jonas. Tem uma parte que começa em um lugar que chama Jonas. Se encontrarem, eu creio que começa passando por aí. E recordem que depois, 40 dias depois, é que o juízo cairia. Então vejam, como tudo, não vamos dizer que daqui a 40 dias o juízo vai cair lá, mas como tudo, não é verdade? Marca algo, porque pode representar um tempo, mas vocês vejam, cai amanhã, 8 do mês 4. E todas essas coisas também estão em alinhamento, ou seja, se alinham, vão se alinhar em 7 planetas. E nos fala também de um mensageiro dispensacional, o 7º mensageiro dispensacional. E todas essas coisas estão aí e vejam como mostra o que Deus está fazendo na Terra. Um cometa também. Tem um nome, mas colocaram cometa diabo por uns reflexos, uns raios, umas erupções que provocou. Saiu como 2 chifres, algo assim. Agora, são sinais que nos mostra no céu as coisas que estão acontecendo na Terra. Tratarão de eclipsar o Sol, mas vocês vejam, isso é a imagem da besta, os Estados Unidos tentando eclipsar o Sol, mas vai ser por pouco tempo. Aí o Sol, quando escurece, eu estava procurando que quando escurece se vê como se fosse, o Sol fica como se fosse uma coroa, um anel, algo assim. É porque não perceberam que ele vem como rei. A besta não percebeu que ele está como rei dos reis, vem como leão. E o diabo vai tratar de todas as formas, destruir a igreja, um instrumento, e a obra que Deus está fazendo nesse tempo, a qual é a obra de transformação, para a transformação de nosso corpo. Em 1909, na sexta-feira, 6 de abril, que nació el reverendo William Branham. Que o reverendo William Branham nasceu. Eu não sei se esta informação, que nesta mesma data, 1909, el mapa. Esse é o mapa? Ahí nos sale mira la información. Está no trajeto da totalidade para... esse é Jonas. Jonas está na trajetória totalmente da eclipse total do Sol de 2024. E os outros lugares atravessam até em cima, lugares que se chamam Nínive. E aqui fala que o cometa diabo
Y también la alineación E planetaria. também o alinhamento planetário, o sinal de Jonas. Ahí está Urano, Júpiter, Aí está Urano, Mercurio, Júpiter, Venus, Mercúrio, Vênus, Netuno, Saturno e Marte. los 7 planetas Os alineados 7 también. planetas alinhados também. Ya veremos qué significa esa Logo veremos señal y esa o que señal en el significa cielo, esse sinal, esses sinais no porque céu. hasta los satélites él Porque escribe até os satélites ele que son escreve señales que en el são cielo, sinais y no cuánta céu cantidad han e mandado. quanta Desde Puerto Rico quantidade se han visto enviaram. De mucho. Porto Rico A princípio, se viu muito, se desde Porto Rico. asombraban de que será eso, E muitos ficaram pero ya vi assombrados, o que será isso? llamativo. É bem chamativo, mas já se tornou algo comum. Mas os satélites também Señales. são sinais no céu. Ahí está la trayectoria. Aí está a trajetória. E tinham falado também de outro La letra A. formando a letra A. O sea, ese otro, por eso Ou que seja, se ve esse outro, por isso que é visto abajo, pasando uno, hay que ver embaixo ese, passando um, tem que ver se é esse. que también y cae en la fecha de hebrea, E cai na también data, cae mañana, a data hebraica coincide também cai amanhã, coincide con una fecha hebrea también. com uma data hebraica Consigue também. ese dato también. Se encontrar essa informação também, 28 de 28, consigue una de fecha Adar. también, o sea que por todos lados, ou algo seja que Dios está por todos mostrando lados con Deus esa está mostrando señal, algo esa com señal en el esses cielo. sinais no céu. Ahora, miren ustedes cómo Agora vocês en vejam estos días como nesses dias recordamos el nacimiento del recordamos cuarto o nascimento do quarto Elias. Elías. Y el hermano William nos decía E o irmão William nos dizia que con el nacimiento del mensajero allí, que com o nascimento do mensageiro ali, mensaje reunido en la cima, dice, el nessa séptimo mensagem, mensajero nació diz, o el sétimo mismo mensageiro año nasceu en que no mesmo comenzó la ano nueva era, que começou a nova era, a era de Y en ese Laodiceia. mensaje también dice E nessa que el mensagem mensajero, também diz que con el nacimiento o del mensageiro, com o nascimento do mensageiro, nasce a era. aunque se esté en un entrelace, Mesmo que se esteja em um entrelace, mas a presença desse mensageiro inicia a esa edad. essa era. Por eso, se E había por leído en isso, junio del 2023, foi lido em lo busqué junho en de un estudio, 2023, eu procurei em um estudo e tinha colocado essa data que ele colocou ali, onde a página 475, por aí, que ele fala que uma coisa tão tremenda que como uma essa, coisa ou seja, tão o tremenda como essa, ou seja, o mistério do sétimo selo, allá en el Vaticano, seria revelado lá no Vaticano. escribe en el Papa, Ele escreve no o sea, Papa. algo revelado allá, Ou seja, algo revelado lá. pensavam que iba a ser Como revelado pensavam na que primeira seria vinda do revelado a pontífice primeira ali, vinda no sumo pontífice ali e nos doutores da e ele lei. disse, "Pero más bien E ele viene disse, como mas bem el vem nacimiento como de o Juan". nascimento de João. Ajá, tiene que haber un Aham, comienzo ahí. tem que ter um início aí, um começo. Viene como el nacimiento de Jesús, allí en Vem un como o establo, nascimento de otro Jesus ali em um nacimiento más. estábulo, outro nascimento mais. Y después él dice E depois ele disse que yo no moriría de viejo. En que otro eu não mensaje, morreria de hasta velhice, que ele fala em outra mensagem, até que Y ele el esteja hermano aqui. William, en esse párrafo, E nesse parágrafo, o irmão Aí coloca William, 1974. aí ele coloca si 1974. viene hablando de que tiene un comienzo, Se vem falando de que tem um começo, pues tiene que poner el año pois tem del que comienzo colocar o ano de do ese começo ministerio. desse ministério. Si viene hablando de un Se vem nacimiento, falando de um nascimento, mira, nos puso ahí, veja, aí nos Bem colocou marcado o ano do bem nascimento. marcado o ano do nascimento. pero todo eso él no lo podía hablar. Mas tudo isso ele não podia falar Abertamente, abertamente, porque o sétimo selo seria aberto em uma grande carpa catedral. Consequentemente, ele tinha que falar de certa Que se forma viera que fosse visto la dispensación, la edad, a dispensação se viera el e a mensajero, era. porque él tenía que estar Se vê o mostrando mensageiro, cómo porque sería ele ese tinha que mensajero, estar pues, mostrando trayendo como la seria esse palabra. mensageiro, pois estaria trazendo a Él mismo palavra. mostró com sua vida, Ele mesmo todo mostrou lo que com llevou a sua cabo, vida e lo tudo que ele seria fez, esse o que seria esse mensageiro. O sea, lo representou muy bien, Ou seja, ele o representou muito bem, porque assim seria el sétimo porque assim selo. seria o Tendría sétimo un selo. comienzo, Teria um começo, nacería, nasceria, tendría su niñez, teria sua infância, su juventud, a y sua luego, juventude, e cuando depois, llegara quando el tiempo de la chegasse edad o correspondiente, tempo ahí da Dios idade comenzaría correspondente, aí Deus começaria utilizarlo a utilizá-lo para la obra
para a obra para a qual Deus o enviou. Assim aconteceu com Jesus, tudo é paralelo, mas tão simples. E a gente fala, como eles não creram em Jesus? Como é possível? As pessoas falam, e Jesus sendo homem que veio para nos salvar e todas essas coisas. Bem, agora você se põe a pensar um pouquinho. Se você tivesse vivido naquele tempo, e tivesse visto um garoto por ali, brincando, porque era o costume dele ir à sinagoga, conversava ali, mas o seu trabalho era a marcenaria, e andava por ali com os discípulos, e pessoas não muito boas o seguiam, em vez de despedir as pessoas, porque já estavam alegres, tinha terminado o vinho e foi e fez mais vinho. Olha, é como algo, ponha a pensar, já tinha uma trajetória dele e já tinha uma informação que já iam tendo, e depois quando ele sai para cumprir a promessa para a qual foi enviado, ele diz, não, esse não é o filho de... Vê? Então já começa a expor, mas esse aí é amigo de publicano e prostituta e tudo isso. Como será possível? Porque foi no comum do povo. Foi algo tão simples que passaram despercebido a eles. E ele escreveu numa mensagem que assim vai ser com os gentios. O povo hebreu o rejeitou, os gentios também o rejeitam, mas os escolhidos não. Porque ele vem por sua noiva, ele vem por sua igreja. Eles sabem identificar essa promessa, porque a tem estado esperando. Esse sétimo selo vem sendo anunciado desde o Gênesis. E vocês sabem uma coisa que é tão bonito, que nós escutávamos desde o princípio esse anúncio, e estivemos o tempo todo atentos. Bem, Senhor, eu sei que eu vou... Estamos fazendo aqui, como se chama? Uma analogia. Quando o irmão Brás dizia, eu posso aproximar, eu posso aproximar na sacada e Elohim, Deus, perguntar a Gabriel, Gabriel, de todos esses tesouros, o que é o maior que eu criei? Ele disse, eu posso ver a Gabriel, vê? Isso tem um nome. Eu posso ver a Gabriel se levantar. Uma analogia, porque não é algo assim, eu posso ver a Gabriel se endireitar e ficar aí na varanda e dizer, Senhor, o maior tesouro do que tu criaste, o maior é a vida eterna. Vê? E assim podemos ver os escolhidos de Deus. Senhor, quando tu vai me manifestar na terra? Espera um pouquinho, que eu vou te colocar no cumprimento desse anúncio que foi dado, de que o sétimo selo seria manifestado. Espera um pouquinho. Passamos pelo tempo de Daniel, e ali, quando Daniel ia escrever, com certeza ele não vai escrever nada, porque isso é para mim, e eu ainda não estou aí na terra. Passamos pelo tempo de João, e eu ia escrever quando disse que ele começou a escrever, foi dito a ele, não escrevas, e nós lá. Isso é para nós. Ainda não, João, ainda faltam 2000 anos. Mas quando chegou o tempo da materialização, da manifestação de Romanos 8, essa é a minha escritura. E Deus começa a enviar esses que entenderiam, esses que viriam a esse anúncio que foi dado desde o Gênesis. Isso é para mim. Quando eu posso ir? Agora mesmo, espera aí. Assim como foi essa manifestação para aparecer nessa terra por meio de nossos pais, assim também será do outro lado. Ele está pescando um a um. Agora venham comigo. Já receberam essa fé do rapto? Agora venham comigo.
Ahora vean que todo eso Agora vejam que tudo isso Dios está cumpliendo en este tiempo, é o que Deus está cumprindo nesse tempo. y lo que les estaba hablando de ese E año o que eu estava lhes falando desse ano 1909, vejam, eu li essa parte aqui el viernes, na esa sexta-feira, fecha también que essa data também, fue fundada nesta data também foi fundada oficialmente a cidade de Canóvanas. Estuve buscando y también Eu estive procurando e também enviaram para mim. Vejam, onde fala, Canóvanas foi fundada no ano 1909. A origem do nome vem pela existência da rancharia do cacique Canóvanas. A história nos diz que em 1515 houve um levantamento do cacique Luquílio da Guaio, Macau, Canóvanas. O cacique Canóvanas e a cacica Luísa fizeram adeptos à coroa da Espanha depois de 4 séculos e depois de ser uma rancharia. Rancharia também é o nome do lugar. Estávamos falando com os que vieram da rancharia lá no Brasil. O irmão William já tinha ido antes várias vezes, mas eu também tive a bênção de estar lá em rancharia com nosso irmão José Cândido e sua família, muito amável. Eles são muito amáveis e muito bondosos. E me recordavam que iam me levar em outro lugar para dormir nesse dia que chegamos. E eu não queria me desapegar dele e disse, onde ele vai dormir? Onde eu vou dormir? Atrás do sofá. A privacidade da suíte era afastar o sofá. E aí, atrás do sofá, colocamos um colchão. Fátima, a esposa de Cândido, trouxe um colchão e quando alguém passava, ele me recordava, eu não me lembrava disso. Eu levantava a cabecinha para ver quem era que estava passando por aí, pela minha suíte. Eu dormia aí porque o quarto do irmão William estava aí do lado e eu não queria me desapegar dele. Melhor, eu fico aqui na sala, na minha suíte presidencial, tinha sala, tinha cozinha, tinha de tudo. Mas eram momentos muito lindos quando recordamos de todas essas viagens. Tinha que levantar cedo para aproveitar o banheiro para se banhar, mas eram momentos muito formosos, muito lindos. Depois de 4 séculos e depois de ser uma rancharia, o povoado passa a ser o bairro de Heloísa. Esse foi um bairro de Heloísa. Heloísa já tem mar. Em 1905 surge a ideia de formar o povo de Canóvanas por considerar um melhor acesso à estrada principal de São João, a Farrardos. E em 1909 conseguiu o traslado da capital do município de Heloísa a Canóvanas, que com a data de 30 de novembro de 1909. Então vejam que coincidência, surgiu esse povo no ano que o precursor nasceu, o precursor da segunda vinda do Senhor. Ou seja, o irmão Branham nasceu em abril e em novembro fundam esse lugar onde eu nasci. Verdade, que são coisas que é bom que fique detalhado e fique registrado, porque tudo isso é a história do 7º selo. E vai revelando todas essas coisinhas e vai montando tudo. E quando o povo perceba, fica aberto, fica completamente aberto o 7º selo, porque diz que será aberto completamente. Agora, ele nos escreveu em um estudo na parte de trás, que é o que vamos estar vendo na mensagem de hoje, que vocês vejam como assim, nessa forma,
Não tem um padrão do que vai ser falado. Podemos ir aqui, podemos ir lá, e aí pulamos ao Brasil, pulamos a Canôvanas, e agora estamos aqui e fizemos um percorrido. Vamos ler. No princípio fomos ao Gênesis, fomos a Jonas. É um percorrido onde não tem um protocolo. Agora, vejam outra coisinha, já que falando disso, e eu já vou mudar o tema aqui, referente a isso, diz. E agora, para esse tempo final, temos visto que tem uma promessa que virá e crescerá, e que virá com uma mensagem do céu, com uma mensagem que estará fundamentada em toda a Bíblia. E em todas as mensagens que o reverendo William Branham pregou, que venha a ser o fundamento para a mensagem que um mensageiro trará nesse tempo final, um mensageiro dispensacional para a era da pedra angular de dispensação do reino. Ou seja, que a mensagem do irmão Branham e toda a Bíblia é o fundamento, a base. Por isso, vemos ele buscando da Bíblia, das mensagens do irmão Branham e das mensagens do irmão William. Tudo é uma mensagem escriturística. Porque isso foi o que o anjo lhe mostrou. Veja, ali estava lhe mostrando tudo e disse: por que ali? Não está escrito? Vê? Porque esse instrumento estaria baseando seu ministério na Escritura. E, consequentemente, ele saberá como trabalhar em todas as etapas que correspondem a seu ministério. E Deus o guiará em todo momento, a todo momento, e estará guiando o povo a todo momento para levá-los a receber todas as promessas que correspondem a essa dispensação, a essa era. Agora, vocês vejam uma coisa tremenda que ele escreveu aqui em um estudo. E recordem, o tema de hoje é o Eterno. O Verbo Cristo que estava com Deus. Veja, isso quase é uma mensagem. Ele escreveu isso atrás de um estudo. Mas vejam a revelação tão grande que tem aqui. O Verbo Cristo que estava com Deus e era Deus, criou todas as coisas. Ele estava no princípio. E sem Ele, nada do que foi feito foi criado. De Deus, alma, saiu o Verbo. O angelical. O que é angelical? De Deus, através do Verbo, através de seu corpo teofânico angelical, saiu por criação. Saiu por criação seu corpo de carne, Jesus. E assim Deus entrou na criação física e se tornou parte de nós. E nos tornou parte dele, de seu ser. O princípio começou com a criação. Vejam, assim como Deus deu livre arbítrio ao ser humano, no seu estado teofânico e depois no seu estado de carne, porque cada um tem o livre arbítrio. Deus tem também o livre arbítrio. E sempre o tem estado usando. Deus podia escolher entre o bem e o mal para si mesmo, para ser um Deus bom ou mau, consigo mesmo e com sua criação. Deus escolheu ser um Deus bom e amoroso, correto, santo e justo consigo mesmo e com toda a sua criação, para o ser humano ser feito à imagem e semelhança de Deus com livre-arbítrio. Deus tem que ter livre-arbítrio, que é o sentido da alma,
E Deus, como alma, o tem que ter. Porque o homem, em sua alma, o tem. E tem que ter os 5 sentidos do Espírito. E tem que ter os 5 sentidos do corpo. E aí em cima ele escreve: no anjo do pacto para a criação na 6ª dimensão. E tem que ter os 5 sentidos do corpo. Em Jesus, seu corpo de carne. Para materializar, escreve criar. Nesta dimensão terrena, e tem que o fazer através do corpo de carne, para glorificar nossos corpos. Depois tem que ler isso com calma e grifá-lo. Tem que fazê-lo por meio do seu corpo glorificado no último dia. Filipenses 3, do 20 ao 21, que ele disse: esperamos o Salvador, ao Senhor, o qual transformará o corpo. Mas nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Agora entendemos cada vez mais e mais essa Escritura, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora recordem que depois que ele ressuscitou, o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste e tem estado criando essa nova raça nesse campo espiritual, ou seja, o escolhido de Deus de era em era, recebendo esse novo nascimento ao crer em sua primeira vinda. Agora, para a criação do novo corpo, vejam que se requer então que esse corpo esteja esse corpo, o qual eles vão receber, por meio desse que o receberá. Agora recordem que o Apocalipse 11, quando tudo esteja acontecendo, esse é um ministério adotado ali. E assim como aconteceu na primeira vinda do Senhor, que diz, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, tem uma série de eventos que vão estar acontecendo, que quando o irmão Branham escutou o que lhe foi falado aí, no quartinho, e ele viu esse instrumento, tem uma mensagem que ele fala que ele viu o 7º selo. Agora, se ele disse que ele viu o 7º selo ali, viu o 7º selo, viu o instrumento, o véu de carne. Se viu o instrumento, o véu de carne, não pode ser o que está falando aqui do lado que eu conheço, e quanto mais naquele estado ali. E é o anjo que sempre aparecia a ele, e o irmão ele disse que era Gabriel. Ele o conhecia muito bem, ele sabia. Agora, esse, no qual é o cumprimento desse 7º selo, ele o vê ali, e aí é que ele recorda desse anjo tão notável que tinha o 7º selo. Por isso, segunda-feira, o anjo que era diferente dos demais, por isso ele une o anjo que era diferente dos demais com a visão da capa. E o irmão ele disse, não pode desligar uma coisa da outra. Portanto, com a manifestação desse anjo que era diferente dos demais, o povo ao qual esse instrumento estaria sendo manifestado, estaria vendo o anjo que era diferente dos demais e estaria vendo o 7º selo cumprido, em cumprimento, no meio do povo. Nesse diz, e o precursor, depois consiga o tema. Depois, para que no se me pase la página, me la da.
E o precursor da segunda vinda de Cristo também viu em visão a vinda do Messias. E viu também o instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias. Viu o véu de carne. E na mensagem, aquela que lemos, que ele disse, a manifestação no quartinho, ele escreve, é o ministério da segunda vinda. O ministério da segunda vinda é o mistério do sétimo selo. Porque o sétimo selo é a vinda do Senhor para a igreja e o sexto selo para Israel, as duas oliveiras. A sétima trombeta. Como o sétimo selo é a vinda do Senhor. Assim, irmão Branham disse, Benji, você tem que se desenvolver bem nisso, ele me dizia. Mas procura em tal lugar e leia, procura em tal lugar e leia. E me fazia repetir e repetir, procura aqui onde fala da sétima trombeta. O que diz? O que o irmão Branham disse que é o sétimo selo? Procura aqui no livro de citas. E ele deitadinho assim falava, está na página aqui de cita, bem em ciminha. Essa outra está aqui, mas creio que está embaixinho, bem embaixo. Tudo isso vocês com certeza também vão recordando e sabem que certo tema está desse lado e certo tema está aqui. E ele já o tinha já tudo localizado no livro de cita e selos e dizia, leia aqui, o que diz aí, tal coisa. E o que diz aqui, tal coisa. Não entendia o porquê ele me levava por todas as escrituras, sempre com referência ao sétimo selo, à sétima trombeta. E dizia, bem, Benji, venha amanhã vamos continuar. Às vezes ele dizia, amanhã íamos fazer algo, porque eu lhe dizia, quando eu posso subir? Ele me dizia, todos os dias. Vejam, todos os dias. Devemos tirar tempo para o Senhor. Todos os dias, desde que nos levantamos. Sempre. Porque isso é uma experiência única. Isso não repetirá novamente. Cada segundo, cada milésimo de tempo é contado. E depois vamos desejar estar. Veja, ele não disse que desejarão em um dos dias do Filho do Homem. Assim que aproveitemos bem o tempo nas coisas que, em verdade, têm sentido, têm importância para Deus. E o precursor da segunda viu em visão também a vinda do Messias e viu também um instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias. Viu o véu de carne. Quando ele escutou os 7 trovões emitindo suas vozes, pois escutou os 7 trovões emitindo suas vozes por meio do instrumento que Deus teria na terra para o cumprimento de sua vinda, a vinda da palavra encarnada em um homem. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, mas somente o véu de carne, no qual Cristo estará manifestado no último dia, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer em breve. Página 35 de qual mensagem? A vitória definitiva do sétimo selo. Agora, vejam como todas as escrituras, quando são faladas, vêm a se cumprir plenamente quando o instrumento aparece. Essa escritura do Apocalipse 22:16, vejam, se cumpriu em todos os mensageiros, porque cada um foi inspirado por Deus por meio desse anjo para trazer as coisas que aconteceriam de era em era. E aí se cumpre essa escritura, porque é um anjo em seus instrumentos. E pelo outro lado você vê os 7 anjos mensageiros. Então, viram que a pessoa tem que ver por todos os lados, senão lhe tranca, lhe fecha o quadro. Tem um dito aqui, não sei se está mal. Se está mal, corta agorinha aí. Não está mal, não é certo? Tranca o bolo, ou seja, fecha o círculo. Bem, nós os porto-riquenhos sabemos.
E então, aí já não pode arrancar, fica trancado aí, estancado, detido. Mas quando a gente olha todas as escrituras desde os diferentes ângulos e vê os cumprimentos que tem, porque diz que tem múltiplas revelações, múltiplos cumprimentos a escritura tem. Então a gente já vê o panorama completo e o que não, olha, isso não me enquadra por aqui. E quando olha desde o outro lado, com razão. É que estava dessa outra forma. Tem coisas que no livro, vamos dizer que não enquadra, mas recordem que está escrito atrás do livro. Aí tem coisas que estão por fora do livro. E tudo isso, ao a pessoa ver, ao a gente ver por todos esses ângulos, pode entender e compreender todo o programa que Deus está fazendo hoje, realizando hoje, em seu corpo glorificado. A Jesus o veremos. Jesus o veremos em seu corpo glorificado, mas vejam que na manifestação do cumprimento de sua vinda, ele levanta do meio do povo a esse instrumento e usa um de seus redimidos. Por isso, por um lado, diz que Jesus não coloca os pés na terra, e pelo outro lado diz que o Messias será um véu de carne, um profeta. Como você pode entender isso? Se você for por uma só linha, nunca estará recebendo a vinda do Senhor. Porque, para começar, não vai crer no cumprimento dela, consequentemente também não verás, porque os que verão são aqueles que serão transformados e creram no cumprimento do sétimo selo. Vê que diferente, que tem diferentes ângulos, e também o queremos ver glorificado. Claro que o podemos ver a Ele glorificado. Ele disse que o veremos no ar. Então veja, o estamos vendo glorificado no meio da igreja na era da pedra angular. Aí já o estamos vendo glorificado no meio da sua igreja. É isso que ele está dizendo aí, que no seu corpo glorificado, então ele tem que se encarnar para criar esses corpos para cada escolhido de Deus. E vejam, ele está sendo glorificado na era da pedra angular. E a glória de Deus é que está fazendo essa obra, essa transformação por meio da palavra que está sendo falada, vem? Por diferentes ângulos. A gente pode ver todo o programa divino e agora está sendo falado. Eu ia dizer outra... Sim, está falando claro. Aí Pito evita o problema de cortar e tudo, mas todos entendemos, sem ofender ninguém. E não se sinta ofendido, é algo comum, que também vamos corrigindo. Muitas vezes a gente fala um pouquinho de coisas que talvez para o mundo pode cair mal. Isso vamos, mas ele dá o seu dom, dá o seu estilo, sua forma, sua natureza, para que esse homem da hora junte o povo da hora. E os entendidos entenderão. Eles saberão que está falando na sua forma, no comum do povo. Como nós somos, e que Deus siga nos ajudando e siga nos preparando nesse tempo final. E esse livre-arbítrio nós o temos utilizado e seguiremos usando muito bem. Ele escolheu ser bom, bondoso, amoroso, e nós escolhemos o mesmo. Porque nos deu, Ele confiou em nós. Eu sei que eles vão escolher o que eu escolhi no princípio, portanto, se Ele escolheu ser bom, automaticamente nós estamos recebendo essa mesma decisão e temos estado escolhendo o bem, ser bom, e estamos do lado dos bons. Agora, recordem que virá um tempo de prova. E um tempo onde todos seremos provados. Mas com todas essas coisas que virão, saberemos que estaria pertinho a ressurreição e transformação. Portanto,
tudo opera para o bem e tudo vai contribuir para o bem. Não vamos estar queixando. Olha, estávamos tão confortáveis, conversando pela manhã e agora já nem temos tempo para isso, olha esse aperto. Não fica aí resmungando. Mas bem, aí é onde você tem que se agarrar mais e estar mais com o olho colocado e não prestar atenção naquelas coisas. Mas se começou algo, já começou algo por aí, já estão nos atacando. Então, vamos estar mais agarrados da palavra. E isso é porque está perto. Vamos continuar nos preparando, você como indivíduo. Se isso era o que estava sendo falado, então vamos continuar nos preparando mais e mais. E então se aproxima mais a Deus e continua se preparando para esse evento. Porque já está sendo falado bastante claro. Já está falando bastante claro, mesmo que em outras ocasiões foi falado, mas quando fala no tempo exato, pela pessoa correta e no tempo correto e tudo, então essa palavra faz o efeito para o qual foi trazida, já seja da Bíblia ou as mensagens do irmão Branham ou as mensagens do irmão William. Já chama pelo seu nome quem é o diabo, a besta, a imagem da besta. E não sabemos se esse que está lá ocupando agora essa cadeira do diabo aí no Vaticano, não sabemos se esse se vai e vem outro. O que for, será o que cumprirá essa promessa ou essa profecia do diabo se encarnar em toda a sua plenitude nessa pessoa. E o trono, sabemos que está em Roma, no Vaticano. E a imagem da besta é os Estados Unidos da América, ou seja, que vemos como as coisas estão se pondo, e guerras também nos diferentes lugares, mas Deus levantou bandeira no meio do povo. E que bandeira? Levantou o sétimo selo, levantou sua vinda no meio do povo. Não temais, manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-vos o reino. Essa escritura está se cumprindo agora e vai se cumprir plenamente. O não temais, não temais. Ou seja, se fala não temais, não tenha medo, é porque as coisas não serão fácil. As coisas não vai ser fácil, porque você veja que para isso não tem que ter medo, porque Ele nos assegura, tem nos segurado, porque a quem devemos temer é aquele que pode matar o corpo, o espírito e a alma. A esse sim tem que temer. A esses fanfarrão como a besta, o papa e os outros, não. Esses são animais, esses não valem nada. Mas o Criador, o Eterno, ao Deus Criador do céu e da terra, a esse sim tem que temer. Ele não disse ali que entrou um temor reverencial. Esse sim é o temor que temos que ter, o qual muitos não têm. Mas bem, para essas outras coisas não tem temor, mas para as coisas de Deus, ou seja, tem temor para essas outras coisas e para as coisas de Deus não tem temor. Não temais ao que mata o corpo. Um pouquinho antes diz, assim que não os temais. É o tema que tem aí na Bíblia. A quem se deve temer? Assim que não os temais, porque nada há encoberto que não seja manifestada, nem oculto que não será dado a conhecer. O que diz nas trevas, diz na luz, e o que ouve ao ouvido, proclamai desde os terraços, e não temais aos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Mas bem, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno.
Agorinha, não sei se foi falado desse que pode matar, porque o que o diabo pode matar é o corpo, mas não pode matar a alma. Tem que ver como foi, como fala aí a parte da alma. Esse não pode ter medo, pode matar o corpo, não tem problema, ressuscitará. Mas aquele que pode matar o corpo, o espírito e a alma, esse sim tem que temer. O Evangelho Eterno. Apocalipse 14, versículo 6. E vi voar do meio do céu um anjo que tinha o Evangelho Eterno para pregar aos moradores da terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus, vê? Temei a Deus e dar-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, a esse é que tem que temer e estar obedecendo esse chamado, porque para que esse anjo venha com o Evangelho Eterno, vejam, que vem com juízo. Ou seja, que para o cumprimento da vinda do Senhor é com juízo, mas com bênção para os escolhidos. Ou seja, que ele vem com duas funções. Por um lado, vem nos abençoando, mas também vem trazendo juízo. Nesses dias foram faladas muitas coisas muito importante sobre o que é o trono de misericórdia e o que é essa liberação e como que a liberação está sendo realizada, como foi a liberação do reino das trevas no campo espiritual por meio de Jesus e seu sacrifício, com a obra que realizou por meio desse instrumento chamado Jesus em graça. Vejam a obra de liberação. Deus a está realizando na sua obra de reclamação. E tudo isso envolve o nome. Por isso ele dizia: você recorda o nome que procuravas quando sonhou com ele? Ou seja, que aí tem um nome que ele colocou em vários lugares, que é dual, duplo. Agora, o eu sou, vejam que o eu sou, Jesus, aí está usando essa parte do eu sou, do eterno. Eu sou Jesus. E aí já mostra o nome. A quem tu persegues. Agora, o eu sou, quando ele vem com um nome novo. Agora, por que ele não disse ali a Paulo: eu sou fulano a quem tu persegues? Ele ia estar realizando uma obra de redenção durante todo esse tempo das eras, e não podia ser aberto esse mistério ali, porque eles estavam perseguindo a Paulo. Paulo estava perseguindo aqueles que seguiam essa promessa que naqueles dias foi cumprida ali na cruz. Agora vocês vejam como, quando então ele vem a cumprir sua vinda, então vem com esse nome. Por isso que diz, e Jesus, seu nome sobre a terra, foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno,
e ascendeu, recebeu um nome novo. Por esse motivo é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observa o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso, tem que vir algo. Agora, ninguém entendia esse nome, senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. E os exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, o seguiam em cavalos brancos. E de sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, para com ela ferir as nações. E ele pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em suas vestes e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Vê? Página 131 do livro Os Selos. Agora, onde está a parte que íamos ler aí do temor reverencial? Que ele disse... Aqui nesse momento tinha vindo um temor. Isso foi em Atos 5, o de Ananias e Safira. E depois que isso aconteceu, diz que veio um grande temor sobre toda a igreja e sobre todos que ouviam essas coisas. Ou seja, que essas coisas, sempre quando essas coisas acontecem, como aconteceu ali, que foi morte, Ananias e Safira, pessoas muito importantes, e morreram. Agora isso trouxe um temor no povo, ao povo. E podiam ver que era Deus que estava trabalhando ali. Qualquer um poderia dizer. Estavam caladinhos enquanto Jesus estava com eles. Jesus se foi. Esse Pedro. Esse Pedro é como eu. Vamos dizer o mesmo. Eles estavam acostumados a falar coisas a Pedro. E quando trazia as coisas porque tinha necessidade, e um vendia, tinha 2 propriedades, vendia uma e colocava nos pés dos apóstolos e falaram: isso aí é Pedro. Vendeste a propriedade em tanto? Sim. Com certeza? Sim, vendemos em tanto. Eram deles. Eles podiam falar: nós vendemos por tanto e tivemos que ficar com tanto, e seguiu em frente. Mas teve a mentira. E com isso, aí com isso não se brinca. Quando tem mentira envolvido, aí o Espírito Santo rapidamente corrige. Ali foi o momento, possivelmente. Muitas pessoas dizem: eu fiz isso e não aconteceu nada comigo. Não se apresse, isso está anotadinho ali, se não arrependerem. Então vejo que depois aí a esposa entrou e mentiu também. Quando eles viram isso, verdadeiramente o Espírito Santo está no meio do povo e está usando a Pedro ali. Depois andavam direitinho. Eu desejo que isso não aconteça aqui, porque é algo forte, algo duro, que pessoas que amamos aconteça isso, mas haverão coisas que estarão acontecendo, porque já vamos vendo o porquê de certas coisas. E por que vai cumprir algo que seja falado, e a gente já vai entendendo o porquê. Por que essas coisas vão estar se cumprindo? E com certeza, e se não com isso, com outras coisas que vão estar acontecendo, o povo vai perceber que as coisas cada vez estão mais e mais fininhas, E então vão estar caminhando mais direito ainda. Mas tudo isso é para a bênção do próprio povo. Diz, agora observa.
para no leer, esto es la página Isto 465. é a página 465. Donde dice, Onde diz: havia um silêncio como de morte. havia um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio. Por essa meia hora, quando esse mistério do sétimo selo foi aberto no livro da redenção. O sétimo selo é aberto para a igreja. Agora, ele disse, não para Cristo. Pense, mas sim, está aberto, porque o Cordeiro o abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Vê? Não sabiam, mas de repente ali estava. Eles pararam de fazer tudo. Por quê? Agora vejam como, com a abertura do sétimo selo, então sim, esse temor, tem que ter esse temor, tem que ter esse temor reverencial. Mas quando ele disse não tem mais manada pequena, é por tudo que virá, que com isso não se preocupem. Não é que também vai se garantir, mas bem com isso, agarramos mais e mais da mensagem da palavra e das promessas, e sabemos e estamos conscientes que breve vai estar sendo realizadas, cumpridas todas as promessas que faltam. Bom, eu creio que até aqui podemos chegar nessa ocasião, nessa manhã, e continuaremos agora sobre esse tema que temos para hoje. O eterno. Bem, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde e nos ajude em todo momento, a todo momento, para continuar perseverando com temor reverencial. E consciente desse livre-arbítrio que ele escolheu no princípio. Veja, poderemos colocar isso em somente uma página. No estudo de hoje, isso entra já para 1º de abril. Aí pode ser colocado essa parte ali. Que Deus os abençoe e os guarde. E adiante servindo ao Senhor todos os dias de vossa vida e consciente de que tudo começa de uma forma progressiva e chegará ao topo, onde já veremos tudo que foi visto pelo reverendo William Branham nessa visão que lhe foi mostrada. Podemos colocar o tema, o eterno e o livre-arbítrio. E aí falamos do eterno, e o tema de hoje é o eterno e o livre-arbítrio, que cada um de nós também temos, e temos escolhido a melhor parte. E como Jesus disse a Marta ali, ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirado. Assim que temos escolhido a melhor parte, a parte que corresponde a nós, a qual é a fé do rapto. Bem, Deus os abençoe e os guarde. E até agorinha, se Deus quiser, que já estaremos falando sobre esse tema do eterno. Deus os abençoe.